Vamos iniciar agora o estudo da Lei de Crimes de Tortura. A Lei de Crimes de Tortura, nossa Lei 9455, é uma lei pequena, porém muito recorrente em concurso, principalmente concurso da área policial. Então, vocês não podem errar nenhum tipo de questão dessa lei. Estamos combinados? Antes de começar, se inscreve no canal, curte, compartilha o nosso canal, nossas aulas em flashcards. Primeiro, a gente vai no artigo 1º, que constitui crime de tortura. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de causando sofrimento físico ou mental. Aqui eu fiz um esquema de omissão, por quê? Para vocês entenderem o crime de tortura, a gente tem que separar ele em partes, igual o Jack Stripador. Ou seja, a gente vai constranger alguém, ou seja, tem que ser uma pessoa, né? Com emprego de, ou seja, a gente tem que saber qual que é o meio usado para torturar e qual que é o resultado dessa tortura. A gente já tem duas peças no nosso quebra-cabeça aqui do crime de tortura. Constranger alguém com emprego de, ou seja, já tem que saber que o meio usado pode ser a violência ou grave ameaça. Aqui eu botei o artigo 1º inteiro, mas a gente está nessa parte aqui, ó, do inciso 1, a gente falou o quê? Violência ou grave ameaça. A gente falou do meio de execução. A gente falou o meio, emprego de violência ou grave ameaça, e falou o resultado, sofrimento físico ou mental. Agora, as alíneas A, B e C vai trazer o nosso dolo específico, ou seja, com o fim de, ou seja, o dolo específico. Quem pratica tortura tem uma finalidade específica. Nesse caso aqui, qual que é a finalidade específica que eu omiti? Com a finalidade de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Ou seja, você quer o quê? Ter uma informação, declaração ou confissão da vítima, ou seja, de quem está sendo torturado, ou de terceira pessoa. Um exemplo clássico que a gente tem aqui é aquele, quem viu Tropa de Elite, né? Lembra daquele filme do Cadê o Baiano? Cadê o Baiano? Então, aqui o torturador, ele usa, ou seja, de botar um saco na cabeça, de pegar o cabo de vassoura, o quê? Para torturar a pessoa e conseguir uma informação. No filme era informação onde o traficante lá, o cidadão, estava. Então, é a nossa tortura conhecida como tortura prova. Aqui, ó. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Com qual objetivo? Com o objetivo de conseguir alguma informação. Confissão, declaração ou coisa do tipo, é o que a gente chama de tortura prova. Mais um dolo específico possível para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Ou seja, aqui, mesma coisa, constranger alguém com qual meio? Emprego de violência ou grave ameaça. Para quê? Para que não? Causando o quê? Qual que é a consequência? Sofrimento físico ou mental. Lembrando que pode ser mental também. Com qual objetivo? Nesse caso, também pode ser com objetivo, com dolo específico, de ação ou omissão de natureza criminosa. Ou seja, o torturador ali, ele quer que a vítima execute algum crime. Ele dá uma arma na mão da pessoa e fala o seguinte: aqui, ó, se você não matar tal pessoa, eu vou matar toda a sua família. E a pessoa acaba se vendo por uma grave ameaça, obrigada a cometer um crime, ou seja, vai ter uma ação de natureza criminosa. E o outro dolo específico em razão de discriminação. Mas qual tipo de discriminação? A discriminação tem que ser por razão racial ou religiosa. Um macete que eu coloquei para vocês aqui, ó, é o seguinte: na legislação lá tem, ó, lembrar do 2R. Por que 2R? Discriminação tem que ser racial ou religiosa. Qualquer outro tipo de discriminação pode ser crime, mas não vai enquadrar na nossa lei de tortura aqui. A gente acabou de montar aqui, gente, o crime do inciso 1, que pode ser tortura prova, tortura crime ou tortura discriminação. É quando sujeito, quem pratica o crime, qualquer pessoa, crime comum. Qual meio que ele executa? Violência ou grave ameaça.
Qual o resultado? Sofrimento físico e sofrimento mental. E tem que ter um desses dólares específicos aqui, ou com dólar específico de prova, ou de crime, ou de discriminação. Ou seja, se faltar qualquer um desses quadrados aqui, a gente não tem o crime de tortura. Ah, não usou violência grave e ameaça? Não é tortura. Ah, não tem nenhum dolo específico? Não enquadra na tortura. Então, a gente vai fazer como se fosse um quebra-cabeça aqui. Tem que ter cada quadradinho disso daqui. Se faltar um, a gente não tem o crime de tortura. Agora, a gente vai para a tortura do inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar ou medida. Aqui, a nossa palavra-chave aqui, ou seja, aqui a gente tem o sujeito passivo, está sob guarda, poder ou autoridade de uma pessoa. E essa pessoa vai utilizar qual meio? Violência ou grave ameaça. E há intenso sofrimento, ou seja, o resultado, intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aqui é a tortura que a gente chama de tortura-castigo. Um destaque aqui, ó, ao nosso intenso. Não é apenas sofrimento físico ou mental, tem que ser intenso sofrimento físico ou mental. Aí que a gente formou mais um crime que é a tortura-castigo. Tem que ser sujeito passivo, tem que ter relação de poder, autoridade ou guarda, tem que ter violência ou grave ameaça e intenso sofrimento físico ou mental. E qual que é o dolo? Dolo específico é aplicar castigo ou medida de caráter preventivo, ou seja, tem que ter todas essas peças no nosso quebra-cabeça para ter o crime de tortura-castigo. As mesmas penas incorre quem submete a pessoa, ou sujeita a medida de segurança a sofrimento por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Mais um tipo de tortura para a gente ver aqui. Ó. Aqui a gente tem a tortura preso. Aqui a gente tem o nosso sujeito ativo. Qualquer pessoa, né? Mas o sujeito passivo tem que ser um preso. Por isso que a gente chama de tortura preso. Nesse caso aqui, ó, a pessoa presa, o sujeito de medida de segurança, vai ter o resultado sofrimento físico ou mental, não precisa ser intenso, basta sofrimento físico ou mental, mas o meio tem que ser ato não previsto em lei. Porque se for ato previsto em lei, não vai ser crime, né? A solitária tem sofrimento físico ou mental? Tem. O cara fica na solitária, tem muito sofrimento mental, né? O cara fica até meio louco, mas é um ato previsto em lei. Então, ele não, o agente ali não vai incorrer em crime de tortura, por exemplo. Mas o interessante aqui, ó, tá vendo aqui, ó, no dolo específico, não exige dolo específico. Então, se não tiver dolo, mesmo assim a gente vai conseguir enquadrar nesse crime de tortura preso, mas tem que ter o sujeito passivo como preso, tem que ter ato não previsto em lei, tem que ter sofrimento físico mental. Faltou alguma dessas coisas, a gente não tem o crime de tortura. Grava esse mapa mental aqui que isso vai acertar todas as questões, a gente não tem erro. Agora, a gente vai para a tortura omissão. Aquele que se em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Aquele que se omite, né? Nossa tortura omissão é aquele que em face das condutas, ele tinha o dever de evitar ou de apurar, mas não faz nada. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui, ó, tinha o dever de evitar, mas não evita. Nossa omissão imprópria. Aqui é a mãe, por exemplo, que deixa o padrasto torturar a criança e não faz nada. Ela tinha o dever de evitar, de proteger a criança. Aqui a gente tem vamos supor, o delegado que tinha que apurar o tortura e sabe que um outro policial torturou e ele tinha o dever de apurar e ele não apura. E detalhe importante aqui, ó, o crime omissão em tortura não é crime equiparado de hediondo. A gente aprendeu no constitucional que a tortura é um crime equiparado de hediondo. Todos os outros que a gente falou mas a tortura omissão não é equiparada. A gente tem a tortura qualificada também, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos, se resultado morte, e a reclusão de 8 a 16 anos. Detalhe importante, que eu não mencionei no flashcard anterior, lembrando que aqui a gente está batendo a lei seca
decorando as palavras-chave e depois a gente pega as questõezinhas mesmo para você gabaritar a sua prova aí. Mas aqui, repara que todas as penas foi de reclusão, né? Só na tortura e omissão, se você reparar, foi de detenção a pena. A gente viu a tortura qualificada, a gente também tem a tortura, a gente tem um aumento de pena, a nossa pena vai ser aumentada aqui. Se o crime é cometido por agente público, ou seja, nem sempre a tortura é cometida por agente público, mas se for, a gente vai ter o nosso aumento de pena. Aqui, nosso parágrafo 4, se o crime é cometido por agente público. Aqui eu deixei o nosso macetinho, que a gente vai ver que pode aumentar a pena se a vítima for deficiente, idoso, criança, adolescente ou gestante, se o autor for agente público, que a gente acabou de ver, e se o crime for mediante sequestro. Você vai decorar esse bizu aqui, de cagas. Aumento de pena, a gente acabou de ver, né? Se o crime é cometido contra, aqui, aqui eu deixei bisurado para vocês, né? Qualquer criança, né? Gestante, deficiente ou pessoa, ou adolescente ou pessoa maior de 60 anos. Grave que é maior de 60 anos. Se botar 70 anos, vai estar errado, é maior de 60 anos. Lembrando que não é maior ou igual, é só maior. Ou seja, se for 60 anos, não entra. Detalhezinho que pode derrubar o candidato aí. Nosso macete aqui. Se o crime é cometido mediante sequestro. Aqui, esse parágrafo 5º, gente, ele despenca o concurso também. Muita atenção nele. Aqui, o crime de tortura. A condenação vai acarretar o quê? E depois, vai acarretar duas coisas. A primeira é perda do cargo. A segunda é interdição para exercício de cargo público. Mais detalhe aqui, o que cai na prova é isso aqui, por quanto tempo que vai ter essa interdição de exercer cargo público. Ou seja, você vai decorar que ele vai perder o cargo e vai ter uma interdição do dobro da pena. O crime de tortura é? Pausa, responde aí. É inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Condenado por crime previsto nessa lei, salvo hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento de pena em regime fechado. Aqui a gente tem uma hipótese de quê? De extraterritorialidade. Por quê? A gente vai aplicar a lei, vai aplicar quando o crime não foi cometido no território nacional, mas a vítima for brasileira ou o agente encontra-se em jurisdição brasileira, a gente aplica a nossa lei brasileira. A gente bateu todo o código. Vocês já estão afiados, mas será que vocês vão cair nas pegadinhas? Vamos arregaçar aqui nas questões então. A condenação por tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e interdição para seu exercício por 3 meses. Será que a interdição é por 3 meses? A gente viu que é por dobro do prazo da pena aplicada. Olha o macete que eu deixei para vocês aqui, gente. Então, existe a perda do cargo em várias leis. Lei de tortura, lei de organização criminosa, de racismo, abuso de autoridade. Tudo a gente vai perder o cargo. Mas a interdição é por prazo diferente. Na lei de tortura é que o dobro. E detalhe aqui importante também. A pena é automática, que acarretará a perda do cargo automaticamente. O bizu aqui, essas duas leis são automáticas, lei de tortura e o de organização criminosa, ou seja, é automático. Você lembra que a tortura e a nossa ORCRIM, lei de organização criminosa, é automático, o restante aqui não é. E grave aqui também o bizu do tempo de interdição, que cai bastante. A prática do crime de tortura torna-se atípica se ocorrer em razão de discriminação religiosa, pois, sendo laico, o Estado não se pode imiscuir em assuntos religiosos dos cidadãos.
E aí, o que vocês acham? Não, a gente viu que tem essa tortura e discriminação, né? Como forma de punir membro de sua quadrilha que havia delatado a polícia, um traficante de drogas espancou o irmão do delator, em plena rua, quando ele voltava do trabalho para casa. Nessa situação, o referido traficante praticou crime de tortura? Não, né, gente? Por que não? Porque no nosso dolo específico não existe vingança. Qual dolo específico que a gente tem aqui, ó? A gente tem, ó, para obter prova, confissão, para a pessoa cometer conduta criminosa, por discriminação racial, religiosa, no caso da tortura e castigo, aplicar castigo. Aqui não existe esse dolo específico de vingança. Um agente penitenciário submeteu a intenso sofrimento físico um preso que estava sob sua autoridade, com o objetivo de castigá-lo por incitar outros detentos a se mobilizarem para reclamar da qualidade da comida servida na penitenciária. Nessa situação, o referido agente cometeu crime inafiançável? Qual que é a pergunta? Se cometeu crime inafiançável. Se for tortura, a gente sabe que é inafiançável, né? Exceto a tortura omissão. Mas você acha que com essas características aqui, ele cometeu crime de tortura? Certo. O que você vai ter que analisar? Essa tortura aqui, gente, ó, é a tortura ao preso. Ó, submeter alguém sob sua guarda, ou seja, o preso está sob sua guarda. Ó. O preso está sob sua guarda. O sofrimento, aqui, ó, é intenso. A gente acabou de ver lá. Ó, intenso sofrimento. Tem relação de autoridade do agente penitenciário com o preso. Aqui, ó, o dolo, castigá-lo. Ou seja, aqui, ó, para aplicar castigo. A gente completou o nosso mapinha mental, o nosso quebra-cabeça. Então, realmente, a gente vai ter o crime de tortura aqui. É considerado crime de tortura submeter alguém com emprego de violência grave ameaça e ter sofrimento físico mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Mais uma vez, a gente tem o mesmo crime aqui, né? Ó, tortura, castigo de novo. Suponha que João, penalmente capaz, movido por sadismo, submeta Sebastião com emprego de violência a contínuo e intenso sofrimento físico, provocando lesão corporal de natureza gravíssima. Nessa situação, João deverá responder pelo crime de tortura e, se condenado, deverá cumprir a pena em regime inicial fechado. Aqui, ó, João, movido por sadismo. Então, a gente já tem um dolo dele específico, que é o sadismo. Empregou violência, teve intenso sofrimento físico e o resultado foi aqui, a lesão corporal gravíssima. Será que a gente teve crime de tortura aqui? Não. Por quê? Primeiro, quanto ao regime inicial fechado, o STF declarou inconstitucional. Só que isso aí que deveria especificar se é de acordo com o STF ou de acordo com a nossa literalidade da lei. Mas o ponto importante aqui, que interessante mencionar, aqui, ó, por sadismo. Sadismo não é um dolo específico. Então está errado por causa do regime inicial fechado e por causa do sadismo. Para a comprovação da materialidade da conduta do policial é imprescindível a realização de exame de corpo de delito que confirme as agressões sofridas por Luciano. Respondeu? Errado. Por quê, gente? O crime, nem sempre o crime de tortura vai precisar de exame de corpo de delito. Por quê? Quando que é imprescindível o exame de corpo de delito? É o crime que deixa vestígios. Mas nem sempre o crime de tortura deixa vestígios. Porque existe a tortura que, com o quê? Ó, sofrimento mental.
Sofrimento mental nem sempre vai deixar vestígios. Então, não é imprescindível. Imprescindível é que precisa. Prescindível é que não precisa. Um servidor público federal, no exercício da atividade carcerária, colocou em perigo a saúde física do preso em virtude de excesso da imposição da disciplina, com mera intenção de aplicar medida educativa sem causar sofrimento. Nessa situação, o referido agente poderá responder pelo crime de tortura? E aí, o que vocês acham? Analisa aí. Errado, né? Lembrando, gente, faltou um detalhe, o crime não é de tortura, sim de maus tratos. Se o sofrimento causado for leve ou moderado, faltou qual palavra aqui, gente? Intenso. Intenso sofrimento físico ou mental. Se não for intenso, vai ser o quê? Não vai ser tortura ou castigo, vai ser maus tratos. Aqui, servidor público federal, nessa atividade carcerária, colocou em perigo a saúde preso. Ou seja, aqui em nenhum momento fala que é intenso, mas só fala sofrimento. Então, uma palavra que faz toda a diferença. No crime de tortura, em que a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança é submetida a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, não é exigido para seu aperfeiçoamento especial, fim de agir por parte do agente, bastando, portanto, para a configuração do crime ou dolo de praticar a conduta descrita no tipo objetivo. Ou seja, nesse crime aqui, primeiro você tem que analisar se tem. A gente tem um crime de tortura aqui, pessoa presa sujeita a medida de segurança. É submetida a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei. Nesse tipo de tortura, a gente precisa de um dolo específico? O que vocês acham? A gente, não precisa. A questão fala, bastando, portanto, a conduta que o dolo genérico. Aqui, de todos, o único que não exige dolo específico é esse aqui, não exige. Então, a nossa resposta está certa. Gente, aqui é muito fácil. Decora essa tabela aqui, e vai batendo ponto por ponto. Bateu, e aqui não exige. Então, você vai acertar a questão. É difícil você decorar, mas se usa aqueles cards de omissão para você decorar esses pontos aqui que são importantes. Se você decorou isso aqui, você vai acertar as questões do seu concurso. Um agente penitenciário federal determinou que José, preso sob sua custódia, permanecesse de pé por 10 horas ininterruptas, sem que pudesse beber água ou alimentar-se, como forma de castigo, já que José havia cometido comprovadamente grave falta disciplinar. Nessa situação, esse agente cometeu crime de tortura, ainda que não tenha utilizado violência ou grave ameaça contra José. Certo, né? Esse tipo de tortura aqui, basta você fazer um ato não previsto em lei. É previsto em lei se deixar o preso sem água? Não é, né? Então, a lei não exige dolo aqui, Pessoa está sob sua custódia. Ato não previsto em lei, pessoa ficar de pé. Nessa situação a gente cometeu crime de tortura. Sim, cometeu crime de tortura. Exatamente. O agente público submeter pessoa presa a sofrimento físico ou mental, ainda que por intermédio da prática de ato previsto em lei ou resultante da medida legal, praticará crime de tortura. E não, né? Lembrando, gente, tem que ser ato não previsto em lei. Ah, mas ele sofreu. Cara, não importa. Se o ato é previsto em lei, o agente penitenciário colocou o preso na solitária. Vai sofrer? Vai sofrer. E mesmo assim, não vai ser crime, mesmo que sofra. Por quê? É um ato previsto em lei. Ninguém vai ser punido por fazer um ato previsto em lei, né? Lembra da legalidade da administração pública? Você tem que fazer o que está previsto na lei. Por isso está errado. O delegado não pode ser considerado coautor ou partícipe da conduta do policial, pois o crime de tortura somente pode ser praticado na forma comissiva. Será que a gente só pode ter o crime de tortura na forma comissiva ou a gente pode ter o crime de tortura
da forma omissiva. Errado, né? A gente tem a tortura omissão. Aqui, gente, vou arrumar uma flashcard. Dá pra ver que eu coloquei o inciso errado, mas depois eu vou consertar antes de colocar na plataforma lá. Não constitui causa de aumento de pena previsto para o crime de tortura ser cometido. Aqui você vai ter que analisar os casos de aumento de pena. Você vai olhar cada uma, letra A, B, C, qual dessas letras aqui não é um caso de aumento de pena? Pensa aí. Letra E, né, gente? Não tem isso aqui, ó, sob custódia do Estado. Isso aqui não é caso de aumento de pena. Lembra do que? De Gas. Ó, deficiente. I de, cadê o idoso? C de criança. A de adolescente. G de gestante. Esse A, um foi de adolescente, o outro vai ser de agente público. E o S de sequestro, de cagas. Aqui, ó. Joaquim, agente penitenciário, foi condenado definitivamente a uma pena de 3 anos de reclusão por crime disposto na Lei 9455 de 97. Nos termos da referida lei, Joaquim ficará impedido de exercer a referida função pelo prazo de 6 anos. Aqui você tem que analisar quanto tempo que o funcionário público que comete o crime de tortura vai ter sua interdição para não exercer cargo público. Se a pena aqui fala o quê? Prazo de 6 anos. Você vai ter que analisar quanto tempo que foi a pena dele. Pena de reclusão de 3 anos. Será que está certo? Certo, né? Porque se é o dobro, a pena foi de 3 anos, eu multiplico por 2, 6 anos, certinho. Só lembrar aqui. A condenação pela prática de crime de tortura acarretará a perda do cargo, função, emprego público, interdição para seu exercício por prazo igual à pena aplicada. Prazo é igual à pena aplicada? Não, né? A gente viu que é pelo quê? Pelo dobro do prazo da pena aplicada. Pela lei que define os crimes de tortura, o legislador incluiu no ordenamento jurídico brasileiro mais uma hipótese de extraterritorialidade da lei penal brasileira, qual seja o delito não ter sido praticado no território e a vítima ser brasileira ou encontrar seu agente local sob jurisdição nacional. E aí? Certo, né? Mais uma hipótese de extraterritorialidade, prevista na lei de tortura. A lei de crime de tortura prevê sua incidência, mesmo sobre crimes que tenham sido cometidos fora do território nacional, estabelece hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Certinho, né? O nosso artigo 2º, vai aplicar essa lei ainda que o agente praticou fora do território nacional. Mas a vítima tem que ser brasileira ou o agente em local de jurisdição brasileira. Nas situações previstas em lei, o crime de tortura, o juiz poderá habitar fiança? Sim ou não? Não, né? Se é um crime inafiançável, não pode habitar fiança. Somente o funcionário público poderá cometer o crime de tortura? E aí, será que é só o funcionário público ou é crime comum? Errado, né? Não é só o funcionário público, a gente vai ter um aumento de pena se for agente público, mas não é só, a gente viu várias torturas aqui que são de agente de crime comum, né? Qualquer pessoa pode cometer. Em decorrência da gravidade do crime de tortura, não se admite tentativa. Será que é admitida tentativa no crime de tortura? Errado, admite tentativa sim. Fechamos. Aqui a gente bateu cada tipo de questão que a banca de coração peludo pode tentar te derrubar. Faz esse vídeo uma vez, depois vê com calma, vai parando, responde mentalmente, ou você baixa os flashcards, né, pelo nosso link que vai estar abaixo do vídeo aí, e faz você em casa com calma, e inclusive entra em modo de revisão no seu aplicativo Anki. Professor, eu não sei o que é o Anki, então você tem que entrar na nossa comunidade Telegram, que a galera debate bastante lá. Lá tem, no nosso Drive também tem um PDF ensinando a baixar o aplicativo, e principalmente no nosso Instagram. Lá a gente fala muito sobre o Anki, lá a gente tem Reels com o Anki, tem questões lá no YouTube. Entra em todas as nossas redes sociais que você não vai se arrepender, você vai bater as legislações tudo.